companhia hoje muito agradável do mestre Dragão, da professora Gaivota, juntamente com o nosso convidado especial, o Leonardo, o Léo do Esporte. Olá, boa noite a todos. Léo, nós queremos que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória aí para nós aqui do Podcast. Olá, boa noite a todos, boa noite aos nossos presidentes aqui, é uma honra estar aqui com vocês participando. E eu sou o Leonardo, muita gente em Aparecida me conhece como Léo do Esporte, Léo Paulista, então assim, hoje a maioria me conhece como Léo do Esporte. Estou há 10 anos na Secretaria de Esportes de Aparecida de Goiânia, sou ex-atleta de futebol profissional, sou professor de educação física, educador físico, sou responsável técnico por algumas academias e hoje estou como coordenador de esportes de Aparecida de Goiânia. Então a gente já tem uma história na cidade de Aparecida. Esse ano fiz 40 anos de Aparecida de Goiânia, moro exclusivamente ali na região do Garavelo, setor Garavelo, e tem uma história política e uma história de esporte dentro da cidade de Aparecida de Goiânia. Bacana. Legal. Eu quero ressaltar que o Podcult, ele é uma ação contínua. Nós estamos no episódio 3 do Podcult e ele vem para comemorar os 23 anos de ação cultural do Ponto de Cultura Afro-Quilombola. Anteriormente conhecido como Ponto de Cultura Quilombo Capoeira, foi renomeado esse ano como o Ponto de Cultura e Artes Afro-Quilombola. E é uma satisfação tê-lo aqui e se prepare que tem bastante pergunta interessante, bastante perguntas pertinentes, perguntas que vão enriquecer e aguçar muito mais a curiosidade e trazer muito conhecimento para nosso público. Eu queria que você começasse falando da confluência entre o esporte e a cultura. Certo, então, a Aparecida de Goiânia, ela já tem uma característica muito grande de ter o esporte ligado a projetos sociais e cultura. Então, o que a gente estava conversando aqui agora, né? Um dos primeiros esportes que eu pratiquei na minha vida foi a capoeira. Então, eu entendo um pouco da cultura da capoeira, não sou totalmente, assim, expert, mas também não sou leigo. Eu tive uma cultura, uma vivência nessa prática, e hoje eu tenho uma vivência como gestor de esporte. Então, eu acredito que o esporte, a cultura e o lazer, ele tem que caminhar junto. Não tem como a gente fugir desses três segmentos. É uma tripsiação, né? Sim, então eu acredito que primeiro, se você montar um projeto social hoje em uma comunidade carente ou um setor de Aparecida de Goiânia, o primeiro caminho é você ir pela arte da cultura. Depois, qual que é o segundo caminho? O projeto social. E aí depois entra a questão do esporte. Então, tudo isso tem que estar caminhando junto. Então, assim, eu acredito que é de suma importância essa parte de cultura da cidade. A Aparecida deu um up muito grande em relação à cultura e esporte, social e entretenimento também. Então, eu acho que é de suma assim, essencial mesmo caminharem juntos esses três pilares, que é o esporte, a cultura e o social. Ok. Alguma pergunta, mestre? E gostaria de saber, antes, a Secretaria de Esporte e Lazer, né, de Uhum. Aparecida, era a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, né? Ainda continua ligada à juventude? Sim, hoje nós somos Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Não tem o mesmo padrão. Teve um período em que ia ser até extinguida a Secretaria de Esportes, e aí a gente teve um antigo secretário, que era o Gerson Aragão, ele brigou muito sobre isso, e aí a gente conseguiu manter Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Então mantém esse padrão ainda em Aparecida de Goiânia, mesmo agora no mandato do Leandro Vilela. Então a gente, tudo que envolve esporte, lazer, cultura e juventude é de gestão e está sobre a tutela da Secretaria de Esportes de Aparecida. E como é que está essa conjuntura de esporte e juventude? Tem uma pessoa específica na pasta da juventude que traz ela para dentro do esporte? E quais são as estratégias que essa secretaria está usando para dar mais ênfase para essa juventude estar participando, né, junto com o esporte? Então, a Secretaria de Esportes hoje, em Aparecida, Centro Olímpico, Estação Cidadania, Praça Céu, Praça da Juventude do Garavelo, núcleos de esporte, a gente hoje tem
mais ou menos assim, chutando, não exatamente o número exato, mas a gente hoje está atendendo uma média de 1.500 crianças de 8 a 14 anos. Então, a gente tem essas modalidades assim, capoeira, judô, taekwondo, karatê, muay thai, kickboxer, boxer. Aí a gente vai para a área do esporte, que é o mais coletivo ainda, que é futebol, futsal, basquete, voleibol, atletismo, natação e hidroginástica. Então, entre todas essas modalidades, a gente atende aí mais ou menos 1.500 crianças de 8 a 14 anos de comunidade carente, bem literalmente carente mesmo, é onde eu falo que tem que envolver o social e a cultura. Nós fizemos agora recentemente lá no Estação Cidadania Esporte um projeto que é o segundo que a gente faz com o mestre Edgar do Taekwondo. A gente faz um dia de esporte, que é o Martials Day, algo assim. A gente coloca de 5 a 6 modalidades de luta junto. Por quê? Porque tem criança que ela vive o taekwondo e ela só treina o taekwondo, por exemplo, segunda, quarta e sexta. E na terça e na quinta, às vezes ela não pode ir, mas tem a capoeira. E aí, o mesmo que na terça e na quinta faz só a capoeira, ele não pode ir no taekwondo porque aí ele não consegue viver. Aí o que que a gente faz? A gente pega um dia desse, a gente consegue uma alimentação para as crianças, para os familiares que estão ali, e a gente faz todas as modalidades num dia só. Então ele vai ter a vivência no taekwondo, na capoeira, no karatê, no judô, no jiu-jitsu, então, e é bem voltado para crianças e jovens de 8 a 14 anos. Quando passa dos 14 anos, a gente começa a selecionar os atletas de alto rendimento, que aí vai para a Estação Cidadania treinar com técnicos, treinadores específicos de cada modalidade. Entendeu? Então, daí para frente, ele já define se ele quer ser só aluno de iniciação esportiva ou se ele quer realmente se tornar um atleta de alto rendimento, porque ele vai ser preparado na academia, preparação física, um treinamento mais específico para o rendimento e para a modalidade que ele está fazendo. E para complementar essa pergunta e esse comentário, acredito que seja uma pergunta pertinente e curiosa até. Onde fica a estação, né? Uhum. Como que faz para adentrar, para conseguir todos esses benefícios? É um processo seletivo? Quando, como, onde? Você pode dizer para a gente? Sim. Hoje nós temos dois grandes núcleos de esporte em Aparecida. Um é o Centro Olímpico, que é onde é a Secretaria de Esportes, que é no setor Conde dos Arcos. E lá a gente atende várias modalidades também. Futebol, capoeira, funcional, natação, hidroginástica. E é muito fácil de se inscrever. A gente da Secretaria de Esportes, a gente cria um folder de divulgação no período de férias para abrir as inscrições. Um exemplo, em janeiro, a gente abriu as inscrições, ficou janeiro e fevereiro todo fazendo as inscrições e em março começaram as aulas. Então, é 100% gratuito, todas essas modalidades sem vínculo financeiro. Ainda tem uma grande maioria de professores que está trabalhando voluntariamente, que são parceiros de projeto social mesmo. Na Estação Cidadania, a gente está no Trindade. Então, ali é Trindade, Framboesa, Santa Luzia, muito próximo do Parque Ateneu, bem assim, 2 ou 3 ruas que dividem a gente ali entre Goiânia e Aparecida. E lá também é assim. Então, a gente tem várias modalidades, 100% gratuito. É só ir lá, pegar um formulário de inscrição, e nesse formulário de inscrição, ele vai levar os documentos pessoais dele, que é uma certidão de nascimento ou identidade, um comprovante de endereço, e a gente exige hoje um atestado médico. Então, assim, tem esse parâmetro de ter um atestado médico para a gente se respaldar, até porque a gente não sabe como está a saúde de todas as crianças que estão participando do praticamente atividade física. Então, a gente sempre pede um atestado médico. A gente dá um prazo também para esse atestado médico. Então, é 100% gratuito, é muito prático. Anuncia nas redes sociais da Secretaria de Esportes, no Instagram da Prefeitura, do próprio prefeito, do secretário. Então, a gente divulga via WhatsApp. E sempre tem um telefone de contato e a gente pede, procura a administração do Estação Cidadania, porque é do lado de tudo, do BR-153, e o Centro Olímpico, que é dentro de Aparecida. Então procura as duas administrações e já faz a inscrição. É muito simples, muito prático. Interessante também ficar bem ligado, então, nas redes sociais. Sim, sim, com certeza. E no caso, para os instrutores, como que funciona? Então, os instrutores, hoje em Aparecida, a gente não tem processo seletivo e não tem concurso ainda. Então, a grande maioria, né, ela realmente é por indicação política ou que já vem de um plano de carreira da Secretaria de Esportes.
te dar um exemplo. Tem professores que estão com a gente até hoje, que eles já têm 23, 24, 30 anos de secretaria de esporte. Então, eu tenho um professor hoje, que é o Tatu, ele dá aula no Centro Olímpico. Ele foi meu professor de iniciação esportiva quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu joguei contra a equipe dele e hoje estou na Secretaria de Esportes. A gente trabalha junto, e isso há 25, 30 anos atrás. Então, assim, é meio que critérios políticos mesmo, de indicação políticas. E aí, assim, a história da pessoa dentro da cidade também, o prefeito contou muito isso, saber quem é quem, para conhecer as pessoas. E aí, e graças a Deus, a gente tem montado uma equipe muito boa, as coisas têm caminhando, andando gradativamente. Acredito que daqui para frente as coisas vão melhorar mais ainda no esporte. Então é isso, basicamente isso. E só deixar uma ressalva, o pessoal que está nos nossos telespectadores está falando que o som do microfone está saindo muito legal lá, não está conseguindo ouvir. Nós vamos tentar ver o que está acontecendo no suporte aqui, pessoal. Vamos ouvir, né? E o seguinte, Muito alto. em relação a essas, você citou muito bacana, essas inscrições, né, que são feitas no Centro Olímpico, para essas criançadas aí, está participando dessas modalidades. É, como é feita essa divulgação? Porque, por exemplo, a região que a gente mora, a região Tiradentes, essas notícias, né, essas não chegam, né? Então, como é feita essa divulgação, até mesmo como que uma mãe, por onde ela pode estar procurando, fazendo essas inscrições, por quem está participando da modalidade, lá no Centro Olímpico, lá Então, né? agora, na região do Tiradentes, segunda-feira a gente vai fazer a inauguração do ginásio. Então, muito provavelmente, todas essas informações a gente vai ter um lugar lá que vão ser provadas e coladas lá. Hoje, a gente tem uma estrutura de carro de som. Só que como que a gente usa esse carro de som? Ele é um carro de som que é usado para todos os eventos da prefeitura, não é específico da Secretaria de Esporte. A gente faz via ofício e solicita, ó, precisa de uma gravação para fazer uma divulgação. Então, quando vai abrir as inscrições no Centro Olímpico, naquela região ali, o carro de som fica rodando. Mecanismo que a gente usa? Celular, rede social. Instagram da prefeitura, do prefeito, primeira-dama, dos secretários, vereadores. Então a gente manda para eles os folders e eles começam a divulgar. Porque a gente também não consegue ir de porta em porta, de casa em casa, se for setor. Entendeu? Mas é assim, ó, é interessante. Porque abre as inscrições, esses alunos que já estão lá de anos, eles vão divulgando. Quando abre as inscrições, a coisa de 30, 40 dias eu tenho que encerrar porque não cabe. Uma modalidade que chega a 40, 50 crianças, assim, muito rápido. É verdade. E assim, nós sabemos que o futebol é uma paixão nacional, né? Não tem como outras modalidades tentar competir com o futebol, né? Mas, assim, a gente vê alguns atletas, principalmente os capoeiristas, eles se sentem um pouco deixados de mão quando procuram secretarias. Sempre chega na gente falando, lá o recurso maior é para o futebol, tudo é para o futebol, tudo é para o futebol, a capoeira solicita lá um espaço, solicita tudo para fazer um evento de qualidade dentro do nosso município, e às vezes não é tão atendido como eles atendem o futebol. Né? E isso eu vejo até em outras modalidades de artes marciais. Chega para a gente essa pergunta, essa questão, né? É, como que você pode dar uma resposta em relação a isso para as pessoas? Então, essa pergunta, todo lugar que eu vou, a grande maioria das pessoas que vão na Secretaria de Esporte procurar a gente, eles sempre falam sobre isso. É, é muito interessante que a gente tem um exemplo vivo. O mestre Dragão, a gente tem amigos em comuns, pessoas que a gente se conhece, que conhece ele, que me conhece, mas a gente não se conhecia. Mas por que a gente se conhece? Porque a gente se conheceu, literalmente. Porque quando ele me propôs, não, vamos fazer isso, vamos tentar isso aqui. Então a gente cria mecanismos para ajudar todo mundo. Só que o futebol, cara, o futebol é uma diversão, ele vem por si só. Né? Independente de qualquer situação, ele vem por si só. Só que as modalidades, realmente é difícil para a gente da secretaria ter acesso. Eu não consigo ter acesso a todas as modalidades, a todos os projetos que tem de capoeira e conhecido. As pessoas têm que nos procurar. E quando a gente procura, todos nos procuram, a gente cria mecanismos de ajuda, a gente vê o que a pessoa pode, a gente faz o que a gente também dá conta, a gente não consegue fazer tudo, nem atender todas as demandas, porque tem coisas que são impossíveis.
Beleza, no futebol. A criança vai pegar um lanche, né, do vizinho, mas não enxerga, vai fazer um golzinho, vai ter futebol. Fora já não quer pra fazer isso. Não tem tempo pra isso. Não tem tempo. Não tem tão mínimo de material possível, né, de estrutura possível para ter um, não dá para ser igual agora, que você joga ali, porque não dá isso por agora. E o secretário de esportes, hoje, o atual secretário de esportes, o Wesley, ele vem numa pegada muito boa. O que ele tem falado para a gente, que é a Secretaria de Esporte, e para as pessoas que estão ali conosco? Ele tem falado o seguinte: não, quem que faz parte, traz, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é que dá para a gente atender. O que não dá, a gente tenta correr na Secretaria de Esporte do Estado, vamos usar essas possíveis que a gente tem. E graças a Deus a gente está começando por um resultado. Esse ano a gente fez uma parceria muito boa com o Construindo Confiança, que é um projeto do governo do Estado. E eles têm nos atendido com muita coisa. Inclusive agora, no futuro próximo, eu acredito que nos 15, 20 dias a gente vai estar começando a entregar materiais de Construindo Confiança que envolve 100% das artes marciais, né? Que é todas as modalidades de luta. E eu conversamos com você aquele dia, né? A gente conseguiu incluir o projeto de vocês. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a pegar, eu tinha 3, 4 professores de projeto social, eu já mostrei esse ficha aqui com um espaço simbólico. Então, assim, é muito rápido. Minha forma, logo e aí as coisas começam a acontecer. Quando você ali, você forma. E as outras modalidades também. A gente tem torcida de Goiânia campeão, vice-campeão brasileiro de xadrez. Que a gente dá uma estrutura, a gente consegue. A gente tinha, não sei se vocês conhecem, a gente tinha uma parecida com o TET. E aí a gente está insistindo, treinando, a gente, o secretário tem conversado muito comigo para retomar a parecida com o TET. Ele é um projeto da cidade que custeia as despesas de atletas. Então, o atleta viaja, ele tem um recurso para pagar a hospedagem, um recurso para pagar a refeição, a passagem aérea. Então, ele tem que prestar conta para o município, né? Senão também ele não recebe. Tem os critérios técnicos que ele tem que estar envolvido, residir na cidade de Aparecida, ter moradia fixa, porque isso é um processo da prefeitura. E ele recebe uma verba da prefeitura. Então não adianta ele falar assim, eu sou de Aparecida e ele residir em Goiânia. Ele pegar um comprovante de endereço de Aparecida, porque a fiscalização da prefeitura vai fazer a fiscalização. Aconteceu com alguns atletas de falar, não, eu quero participar, arrumou documentação de outra pessoa, entregou, quando a fiscalização chegou, eles vão lá no setor e falou, no vizinho, esse rapaz mora aqui? Não, nunca vi esse rapaz aqui não. Tem que Entendeu? cumprir os Os critérios, os requisitos requisitos e da obedecer os cidade. critérios, né? Isso, e assim, tem atletas de Aparecida que chegou a ter 2 ou 3 viagens internacionais 100% bancada pela prefeitura de Aparecida. Entendeu? Muito bom. Aí também o atleta tem que procurar, né, a secretaria, tem que fazer a sua parte também Sim, de sim, ir com certeza. atrás, né? Isso é muito É, importante e a secretaria está de parabéns aí com você no é. comando, né? Estamos tentando, né? A gente tá E tentando. eu gostaria de saber como que foi a sua chegada lá na secretaria, qual foi o desafio que você encontrou lá de imediato, e se você pegou uma secretaria já bem organizada, já com alguns projetos em andamento, se só deu em andamento nos que estavam, ou teve que reconstruir tudo de novo. Então, a Secretaria de Esportes, eu tenho já um vínculo com o esporte há muitos anos. Eu participo de eventos da Secretaria de Esportes há 20 anos. Eu era menino aí, adolescente de 15 anos de idade. Eu sempre tive abertura dentro da secretaria e sempre estive presente na secretaria. Até porque meu pai, foi através dele que eu me envolvi na política. Meu pai, a gente foi para o Garavelo, ali em Aparecida, eu tinha 1 ano de idade. E só tinha mato, literalmente. E com o tempo, meu pai construiu um campo na porta de casa, que é o campo do Paulista. Se você for em qualquer campeonato amador de Aparecida de Goiânia e perguntar assim, ó, de onde é o time do Paulista, todo mundo vai saber que é o time do Paulista lá do Garavelo. Então, por exemplo, a Praça do Garavelo, que tem uma praça da prefeitura com um campo sintético e tal, com estrutura, ela chama Praça Antônio Santos Machado. É o nome do professor, que foi professor da escolinha de iniciação esportiva, 20 anos lá. Ele faleceu e a gente, quando inaugurou essa praça, colocou o nome dele. Só que dentro do ambiente de prefeitura, qualquer serviço que você vai fazer, ou qualquer coisa que você vai fazer no Garavelo, fala assim, onde é? Não, na Praça do Garavelo. Aonde é? Não, na Praça do Paulista. Ah, não, já sei onde era o campo do Paulista. E aí, nesse tempo, o time do meu pai foi campeão várias vezes do campeonato municipal, de Aparecida, então a gente já tinha um envolvimento. E aí,
eu era atleta de futebol profissional. Quando eu encerrei, eu tomei uma decisão. Falei assim, eu preciso caçar um rumo para mim, o que fazer da minha vida, né? E eu sempre gostei muito, muito apaixonado em esporte. Então, o que que eu fiz? Eu fui estudar. Porque o que você estuda é seu, ninguém te toma, né? Então, o mínimo que eu tinha que ter era uma profissão, né? Eu fui estudar, graças a ser atleta, tive várias bolsas de faculdade, então tive esse custo mais fácil para mim, porque, né, como ex-atleta, eu ganhei bolsas de ex-atleta, puxado pelo governo federal. Então, fiz faculdade, formei em educação física, e quando eu formei em educação física, eu me aproximei da política e realmente queria trabalhar na Secretaria de Esportes. Então, fui atrás, fui procurando os vínculos, e nessa época eu consegui, há 10 anos atrás, eu consegui entrar na Secretaria de Esportes. E lá passaram vários, Divino Ajax, Colatina, Rogério Frazão, vários secretários. E eu entrei no final do mandato do finado Maguito. Então, nesse período, a gente tinha uma Secretaria de Esportes um pouco defasada. Até então, o próprio Maguito tinha vontade de acabar com a Secretaria de Esportes, não queria e tal. E aí veio a chegada do Jefferson Aragão, que era o ex-secretário de Esportes. Ele realmente deu uma revolucionada na cidade de Aparecida de Goiânia em relação ao esporte. É um cara acima da média, um cara com quem eu aprendi muito sobre o esporte. E de lá para cá, vem se mantendo. Então, da antiga gestão, eu fui um dos poucos que ainda ficaram. E como eu fiquei, a gente tocou o que estava acontecendo e agora a gente está mudando algumas coisas, mas na verdade não é que eu estou mudando, é que cada secretário que chega, ele coloca a sua cara, né? O seu jeito de gestão, o seu jeito de gerir as pessoas, de fazer. E o Wesley Almeida, ele vem com essa pegada, ele vem colocando a cara dele na Secretaria de Esportes. E é isso. Bacana. Bacana. Eu queria saber um pouco mais sobre a última pergunta que nós fizemos sobre o Construir Campeões. Certo. Você pode dizer um pouco mais, explicar como que funciona, Sim. como que participa, como ter acesso, tanto como aluno, como instrutor, como que é? Conta pra gente um pouquinho. Certo. O projeto Construindo Campeões, ele é um projeto da Secretaria de Esportes do Estado, certo? A Secretaria de Esportes do Estado, hoje, nós somos 100% parceiros deles. Como é que funciona a parceria do esporte Aparecida com a Secretaria de Esportes do Estado? Nós criamos um termo de fomento. Como é que funciona esse termo de fomento? Esse termo de fomento é para a gente ter a parceria da Secretaria de Esportes do Estado, tá? Com a Secretaria de Esportes de Aparecida. Por que nós tivemos que fazer esse fomento? Porque, um exemplo, a gente atendia, vamos te dar um exemplo aqui básico, 30 comunidades e associações e ONGs e projetos sociais de esporte. 2 tinham registro, 2 tinham documento, 2 tinham toda a documentação necessária para receber um material do Estado ou de prefeitura. Então, para o Estado, ele não tem como eu falar assim, ó, eu vou pegar aqui esse material e eu vou te dar, porque eu preciso prestar conta dele. Não tem como eu fazer isso, né, juridicamente. Aí, qual foi um caminho que a gente conseguiu? A gente chamou vários professores de projetos sociais, que a gente já era parceiro, chamamos e conversamos da seguinte forma. Falou, ó, para participar do Construindo Campeões, dá para fazer assim e atender todo mundo. A gente vai colocar todos os projetos parceiros da secretaria através da nossa secretaria, fomentando a Secretaria de Esporte do Estado. Então, a gente criou um único documento entre Secretaria de Esporte e Secretaria do Estado. A Secretaria do Estado passa para a gente repassa para todos os projetos, só que só a gente presta conta com o Estado. Os projetos não precisam prestar conta com o Estado, só com a gente. Porque eles não têm toda a documentação, tem que criar associação, a gente sabe como é que é um pouco burocrática essa questão de documentação. E aí muitos eram assim, 2 atendidos e 50 não. Hoje não, hoje a gente está conseguindo já organizar para ser atendido a grande maioria dos projetos sociais. E é muito simples, é procurar a Secretaria de Esportes, me procurar, a gente vai sentar, como é que é seu projeto social? Aonde é? Até porque é assim, ó, um exemplo, eu pego um projeto social meu, um exemplo, meu, do Leonardo. Eu vou lá e me cadastro na Secretaria de Esportes. Eu pego o cadastro desse professor e falo, professor, eu preciso de toda a documentação sua, do seu projeto, dos seus alunos, eu preciso de tudo. Eu vou enviar para o Estado. O Estado vai cadastrar e vai me falar, Léo, a gente vai tal dia visitar o projeto do professor. Avisa ele. Porque lá eu pergunto, professor, qual que é o dia das suas aulas? Segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite. Eles vão entrar em contato comigo, nós vamos lá visitar ele. Aí chega lá, o professor manda aqui uma lista de 50 alunos. Chega lá, ele tem 2. O Estado vai falar, Léo, não consigo atender um projeto social só com 12, eu preciso potencializar ele. E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido. Mas é muito simples também para aderir. É procurar a Secretaria de Esportes,
a gente faz um pré-cadastro, a gente conversa, visita, conhece o espaço, conhece o projeto social, daí para frente a gente começa a organizar. Mas ainda tem, então, tá em aberto ainda, os atletas podem estar te procurando para fazer esse cadastro dos professores com seus alunos? Sim, eles podem me procurar. Quando a gente conversou, a gente tinha acabado de abrir aquelas inscrições. Aí teve um prazo e se encerraram. Até porque o Estado também, a gente tem que trabalhar conforme o estoque deles, né? E aí eles finalizaram agora e vai começar logo, logo. Então eu já falo, me procura, já estou fazendo uma pré-lista de cadastro, cadastrando todo mundo, deixando bem organizado, porque quando vir, eu já vou pegando esse e os próximos eu vou fazendo uma outra lista. É, as únicas exigências do Estado é que o projeto, por exemplo, se for de Aparecida, que ele seja de Aparecida. Porque, por exemplo, quando a gente abriu, algumas pessoas me procuraram de interior. Aí o Estado já falou, não, aí eu já não consigo atender municípios diferentes, é só Aparecida. Aí o município diferente, ele tem que procurar a Secretaria de Esporte dele, o secretário ou quem estiver lá na gestão, procurar o Estado, fazer a parceria, fazer esse mesmo termo, esse fomento, né, de parceria, e também ser atendido. Entendeu? Aí quando você fala me procurar, é direto na Pode secretaria? procurar a Secretaria de Esporte, chega lá, tem as nossas secretárias que trabalham lá, as meninas da recepção, fala, ó, eu quero falar com o Leonardo, o secretário de Esporte, queria marcar para falar sobre o projeto Construindo Campeões, eles vão agendar, se a gente já estiver lá, a gente atende, né? A gente é muito tranquilo em relação a isso lá, Você pode entendeu? dizer pra gente o endereço? Posso agora. É porque tem muitos instrutores nos assistindo e que Agora. com certeza vão querer saber Inclusive, mais inclusive, detalhes, né? inclusive tem uns 3 aqui já me ligando, ó. Aí, ó, coisa boa, hein? Já refletiu bem, hein? Ai, ai. Ó, o endereço do Centro Olímpico, onde hoje é a sede da Secretaria de Esportes. É, muitos professores e instrutores conhecem a Secretaria de Esportes quando era no centro de Aparecida, perto do Estádio Aníbal. Isso. Então, essa gestão do Leandro, o Wesley, o secretário de Esportes, o Wesley Almeida, o que que ele fez? Ele chegou no Leandro e falou, Leandro, ó, a gente está numa casa que ela não é nossa. Então, a gente tem uma despesa mensal e que te gera valor X anual. Eu vou mudar a Secretaria de Esportes para o Centro Olímpico, onde é sede nossa própria. Eu vou economizar X com energia, X com despesa e X com aluguel. O Leandro falou, ó, show de bola, tranquilo. E a gente foi para lá, para essa estrutura. Então hoje a gente está na Rua 8, do número 213 ao 463, setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia. A gente está pertinho do APA de Aparecida. Pertinho, na Baixada do Conde dos De Arcos, fundo ali, né? de Com a fundo com o APA. Entendeu? Então, assim, é muito próximo, muito rachadinha fácil. do código ali, frente mais Isso, do muito fácil peixe. acesso. Ali, todo mundo que você procurar Centro Olímpico de Aparecida no GPS, no Google Maps, no Waze, vai aparecer lá. Ah, No ótimo, setor Conde dos Arcos. ótimo. Mestre, quer fazer alguma pergunta a respeito do Construindo Campeões que possa contribuir para os nossos colegas instrutores que estão em casa? O senhor, como instrutor, o que o senhor gostaria de saber? Mas, assim, a fala dele foi bem explicativa, né? A Uhum. gente só espera que depois do endereço já passado, os atletas possam estar procurando a secretaria de fato, né? Sim, com certeza. Para poder também ter uma qualidade de desempenho, né, no treino melhor com a ajuda, né, do Sim. Construindo Campeões, que é importante. Eu vou passar a bola um pouquinho aqui para a nossa graduada Gaivota, que ela não fala. Professora Gaivota. A professora não fala, fala aí, você quer fazer alguma pergunta? Então, eu queria saber mais sobre o... Construindo Campeões? É, Certo. e o que você tem a falar sobre... Então, o projeto Construindo Campeões, eles vêm, assim, com um padrão de crescimento muito grande em todo o estado de Goiás. Começou plantando uma sementinha e hoje a árvore está muito grande. Vai chegar um ponto de, às vezes, eles têm que, ó, não, vamos limitar algumas inscrições porque a gente também não consegue atender. Então, no entanto, que agora já vai ter a Copa Construindo Campeões, que já vem tendo algumas edições passadas. Então, eles fornecem o material, eles fornecem a estrutura, em alguns casos, tatames, quando eles vão em algum projeto social que realmente há essa necessidade, eles fornecem o tatame, eles fornecem o uniforme, camiseta, kimono, abadá, dobô, então todos esses materiais para a luta. E aí, dentro disso, como a maioria dos projetos já está tendo o mesmo uniforme padrão, eles fizeram a edição do projeto Construindo Campeões. Então, todos já têm o uniforme, todos vão para a competição de todas as modalidades, lógico, de artes marciais, e já faz um evento só. Inclusive, eles vão fazer agora, o Estado,
em parceria com todas essas prefeituras, eles vão fazer um evento da Copa Construindo Campeões no Serra Dourada. Vão ser uma arena multifuncional. Como que é isso? Todas as modalidades de luta junto ao mesmo tempo. Vai ter até o pessoal do Guinness Book para fazer Legal. um recorde Muito mundial bom. mesmo de, de, de eventos de artes marciais. Então, assim, parece que eu escutei assim um spoilerzinho que vão ser tipo 50 arenas de luta ao mesmo tempo. Bacana, hein? Dentro Acontecendo ali ao ao mesmo mesmo tempo. tempo, capoeira, judô, taekwondo, kickboxing, Jiu-jitsu, tudo ao mesmo tempo. Vai ser o maior evento de artes marciais do momento, entendeu? bacana, Vai hein? ser muito bom esse evento. Ô, Léo, agora pensando, eu sei que você fala na questão de Aparecida, você traz essas questões de como acessar fugiu o nome Conjunto de Construindo campeões. campeões. eu estou formando campeões, construindo campeões. Mas aquele pessoal que está lá nos assistindo, lá do interior, Certo. como que eles vão conseguir ter acesso? Eles têm que Então, procurar a Secretaria o Municipal Construindo deles? Como que Campeões, é? ele é um projeto social, educativo e de participação de todo o estado de Goiás. Então, por exemplo, eu não consigo, como Secretaria de Esportes de Aparecida, atender um exemplo, goianense. Aí eu não consigo. Mas se a pessoa me procurar, às vezes me acha na rede social, acontece muito isso. Alguém me acha ali no Instagram e tal, um vereador de outra cidade, ô Léo, eu ouvi algo sobre isso e tal. Como é que, qual que é o caminho? Eu falo, irmão, o caminho é o seguinte, você pega seu secretário de esporte da sua cidade e procura a Secretaria de Esporte do Estado. O Guerra está de portas abertas lá, que é o secretário de esporte do Estado, para atender todo mundo. Ele tem uma equipe lá muito capacitada, que é liderada pelo Mário Kanashiro, algumas pessoas lá que são muito capacitadas e te atendem muito bem. Então, assim, para você ter noção, o Construindo Campeões, eu tive 2 reuniões com eles, uma foi com o Guerra, junto com o secretário de esporte de Aparecida, e de lá ele já abriu as portas. Falou assim, Léo, ó, de agora para frente você vai falar com fulano. E daí para lá só foi via WhatsApp, que hoje é tudo muito prático. Via WhatsApp, a gente já criou um grupo ali, já começamos a conversar, a gente foi fomentando as ideias, amadurecendo, e aí o trem aconteceu, já teve reunião com os professores, já foi entrando professor, é muito rápido. Então, qual que é a dica hoje para quem é de outra cidade, do interior? Procura um secretário de esportes, conversa com o secretário, com os secretários, ó, eu estou escutando isso lá em Aparecida, em Goiânia, em algumas cidades, qual que é a possibilidade da gente ir lá? Vamos atrás, tem como o senhor procurar isso, fazer essa parceria para atender, porque interior, às vezes, é uma cidadezinha menor, tem menos projeto social e às vezes é até mais fácil de ser atendido que uma cidade igual Aparecida e Goiânia, entendeu? Mas Verdade. o caminho é esse. É realmente, eu falo assim, ó, eu convivo hoje com professores, mestres, treinadores, técnicos, educadores de praticamente todas as modalidades. Inclusive, tem um rapaz me procurando, é muito engraçado. Vou até falar para vocês aqui a modalidade, quer ver? Que ele me procurou. E aí, é algo assim, não tem aparecido ainda, e eu vou até dar um spoiler que ele me mandou hoje. Chama Piquebol. Ele é jogado numa quadra, uma quadra. Esse cara, ele é professor disso. Ele foi para fora, fez uma graduação e ele está procurando um espaço para fazer. E a gente já está conversando para colocar isso em Aparecida de Goiânia. Chama pickball. Ele é mais ou menos um tênis de mão, uma bolinha maior com raquete. A quadra é de chão, com a rede adaptada naquelas traves de vôlei, só que a rede é lá embaixo. Jogar um contra o outro, parecido tênis, só que não é a modalidade de tênis. Então, assim, eu convivo muito com isso. E eu vejo que a grande maioria dos professores, treinadores e mestres tem essa dificuldade de ter o acesso, mas também tem a dificuldade de chegar ao acesso. Então, o que é assim, uma dica que eu dou para todos? Procura a Secretaria de Esporte da cidade, do seu município, procura um representante que seja um vereador, me apresenta o secretário, eu tenho uma ideia aqui de um jogo de bolinha de gude, um futebol, um vôlei, algo assim. E aí as portas vão se abrindo. E é insistir. Porque ser professor não é fácil, não, gente. Né, mestre? Não é fácil, É não. fácil? Vixe, não é Ser não. professor, dar aula, tocar De projeto jeito social? nenhum. Não é Projeto fácil, não. social, hein? Não Não é é fácil, fácil. não. A gente Não tem é um fácil. projeto social no Garavelo, que foi onde eu comecei jogando bola, na minha infância. A gente tinha vários amigos. E hoje a gente tem um projeto social lá que é nosso. Ele tem vínculo com a prefeitura, o professor é voluntário, ele não recebe da prefeitura. Ele é voluntário, a gente que ajuda com todo o material, empresários ali da região. E hoje a gente atende ali, mais ou menos, no campo do Paulista, que é um projeto do Paulista ali, em parceria com a prefeitura. A gente atende mais ou menos umas 70 famílias.
E não é fácil, não. Vira e mexe, você tem que tirar do bolso para comprar uma chuteira, fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa. É uma realidade dos projetos sociais, né? Sim, é isso. Essa é a grande dificuldade do professor de projeto social, do educador. Ele tem que, além dele enfrentar a luta do projeto, ele tem que enfrentar a luta das famílias, das crianças, contornar todas essas situações. Não é fácil. Mas é o gratificante, eu falo muito isso com a Gaivota, com o mestre, é o poder transformador, né? É É, a transformação social que a cultura, a arte e o esporte traz para gente. sim, E aí, emendando essa pergunta, eu queria saber sobre o desempenho de mulheres no esporte. A gente fala muito no masculino, né? sim. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o desempenho de mulheres, como que é a atuação delas, e trazer, assim, um, um, um incentivo, porque nós estamos aqui com a Gaivota, apesar de muito tímida, é uma jovem quilombola, Sim. professora graduada com o mestre Dragão, que faz um trabalho excepcional de capoeira. Então, assim, até em respeito a ela, eu faço essa pergunta, né? E quero dizer aqui, Gaivota, de antemão, que você está de parabéns. Eu me inspiro em você, né? Apesar de ter a idade de ser sua mãe, mas eu quero te pedir para você continuar, persistir, igual o Léo falou, nisso, sabe? Nessa transformação social que vem do esporte, da cultura. Tá? E eu quero dizer para você que você está de parabéns, tá bom? E agora, em homenagem a você, ele vai falar sobre as mulheres no esporte. Assim, eu tenho uma admiração muito grande por todas as mulheres que praticam atividade física. Até porque a gente entende que também não é um mundo fácil, né? Por toda a história que acontece por trás dessa história da característica da mulher em esporte. Hoje, em Aparecida de Goiânia, nós temos um atleta que chama D'Angela Guimarães. Ela é atleta de Taekwondo, ela é a maior ranqueada no mundo em Taekwondo, representante de Aparecida. Ela é uma das únicas de Aparecida que é a melhor ranqueada no ranking de Taekwondo do mundo. Então, hoje ela treina no Estação Cidadania, ela representa a cidade de Aparecida, ela já participou do projeto Construindo Campeões, ela participa ainda, ela já participou do projeto da prefeitura, que é o Aparecida Compete, que custeia as viagens, e ela, lá no Estação Cidadania, quando tem aula de Taekwondo, que ela treina nos projetos sociais das crianças, ela não consegue treinar. Porque, primeiro, que todo mundo quer tirar foto com ela, todo mundo quer pegar um autógrafo, todo mundo quer conversar com ela, e a gente tem, Aparecida de Goiânia, muitos núcleos de esporte feminino. Futebol feminino, futsal feminino. Nós temos agora a Lucélia, a professora Lucélia, ela é professora de plano de carreira. Ela foi atleta de futebol profissional. Hoje ela é professora de futebol, de futsal, de iniciação esportiva também, de time feminino e masculino. É a nossa representante na Taça das Favelas. Inclusive, ela está classificada agora para as etapas finais. E dentro da Estação Cidadania nós temos várias atletas de jiu-jitsu, mulheres, de taekwondo, de boxe, inclusive é o Paulo Boxe que ministra as nossas aulas lá. Ele tem três ou duas atletas que tá competindo em nível nacional. E assim, eu tive o prazer de jogar futebol meus 16 anos com a melhor atleta de futebol do nosso país, que é a Marta. Então, quando eu fui convocado para a seleção brasileira, a seleção brasileira de futebol feminino a Marta estava no auge dela, e a gente acabou se chocando nos dias e teve que fazer um treino junto, seleção feminina e a nossa que era sub-15. Então, eu tive o prazer de jogar ao lado dela e realmente ela é um fenômeno naquilo que ela fez. Ela Diferenciada. escolheu aquilo para a vida dela, ela se preparou para aquilo. Então, assim, eu sinto orgulho de ter atletas representando nós, atletas mulheres representando a gente. A D'Angela, hoje, se não me engano, ela é atleta da Marinha. Então, o esporte trouxe isso para ela. Então, ela nos representa e representa o Brasil como atleta da Marinha. Então, a gente tem a Valéria, que acho que até trabalha com os meninos aí na Secretaria de Esportes de Goiânia. Ela é fisioterapeuta, atleta, foi campeã, se não me engano, mundial brasileira, assim, várias vezes. E nós temos aqui, ó, um exemplo vivo. A nossa professora aqui, nossa instrutora. Parabéns pelo seu trabalho. Não é fácil, é um caminho longo para chegar lá. A Secretaria de Esportes, eu te falei isso uma vez, está de portas abertas para você. Se você precisar da Secretaria de Esportes, o secretário Wesley fala, Léo, tem apoio total da Secretaria de Esportes, nos procura, entendeu? Se tiver o que tiver à altura da Secretaria, a gente vai fazer.
precisar fazer um evento, a gente está disposto a ajudar. E eu, assim, o que eu tenho a dizer é que as mulheres daqui a um tempo realmente vai dominar o mundo, né? Tá caminhando para Não isso, tem né? jeito, né? É, Lá eu, quem fala mais alto lá em casa é eu, né? Então, eu Sim, acho que eu vou senhora. fazer um adendo aí. A gente já domina há muito tempo, só falta um pouco mais de espaço e de reconhecimento. Muito bem, isso mesmo, você é, falou tudo. E assim, chegou um ponto em que eu penso assim, né? Em relação ao esporte, as mulheres, elas realmente se preparam até mais do que os homens, verdade. porque tem uma dedicação. Eu sou educador físico, então, conforme eu sou educador físico, trabalho muito na área de treinamento personalizado, de academia, né? Então, as mulheres, elas têm os ciclos delas, ciclos hormonais. Então, você precisa entender qual é o momento que ela tem mais força, qual é o momento que ela não tem força, qual é o momento que ela tem que fazer um treinamento de força, um treinamento de resistência. Então, dentro desse processo, a mulher consegue se preparar melhor que o homem, entendeu? Então, geneticamente falando, fisiologicamente falando, ela tem todo o potencial de dar 100% no esporte alto rendimento igual ao homem. De igual para igual. Não tem esse negócio de um tem mais direito que o outro, não. Verdade. 100% para as duas partes. E você citou o nome aí do Célio, né? O Célio, Bel, né? A irmã dela, Sim, filha do sim. seu Geraldo. Isso mesmo. Nós somos amigos de muitos anos, longas datas, fomos fundadores ali do Cascata, né? Cascata. Então, eu sempre, o pai dela passava na rua de casa com as duas Para jogar bola. segurado na mão e com um Para jogar saco de futebol. bola, passava na porta de casa levando elas para jogar bola, né? E nós lá jogando capoeira e eles passavam na porta de casa e iam. Então, assim, foi uma pessoa que fez parte da minha infância, da nossa vida de criança, ali na região, né? Ela e a irmã dela. É, O seu Geraldo, pai dela, né? Um grande guerreiro, soube cuidar bem das filhas e tá aí hoje, né? Está é de uma. parabéns, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela é uma de funcionários exemplares mesmo da Secretaria de Esportes. Ela se dedica no que faz, ela é muito comprometida no que faz também. E é uma pessoa que está apta sempre a aprender, sempre a te ensinar. A Lucélia eu conheço há 20 anos, a gente tem uma amizade de muito tempo. A gente já jogou futebol junto também, então, Bom uma demais. pessoa muito capacitada no que faz, e entende muito de futebol também. E eu falei para ela, assim, é construindo, né? Você está construindo e vai deixar seu legado aí, pra você ver, ó, o Legado, né? professor já lembra da história dela, várias outras pessoas Não, já nós passaram na mão dela. moramos próximo muitos anos Que ali bom, que no bom. Cascata. Muitas Nós passava coincidências. na porta de casa ali, o seu Geraldo, levando elas para jogar bola pequenininha, Bom demais. né? Então, muito bom. Seguiu, né, o caminho É, ali. E é isso aí que a gente quer ver com as mulheres, né? é Ela é um isso. exemplo Ela é um ali exemplo, eu da falo que nossa ela. região ali. As mulheres inspiram muito nela ali, né? Pela Sim. força, a dedicação dela. E falando um pouco aqui sobre os Jogos Abertos, a Secretaria de Esporte de Aparecida, ela tem alguma participação com esses Jogos Abertos? Porque o que que eu vejo, né? Alguns atletas têm até vontade de participar, né? Certo. Mas não chega essas informações aonde ir, como fazer, o que fazer, se é a Secretaria do Estado ou quem resolve. Porque quando a gente vê os Jogos Abertos, já está acontecendo, já está sendo divulgado É, na televisão, já tem os campeões, eles não sabem aonde procurar. E a Secretaria de Esporte dos municípios é interligada para fazer essa interlocução com os atletas ou é direto no estado? não, então, a Secretaria de Esportes, a gente tem uma história nos Jogos Abertos. A gente é 5 vezes campeão dos Jogos Abertos do Estado. Então, a gente sempre teve uma parceria com os Jogos Abertos do Estado, mas sempre também teve algumas questões políticas que às vezes atrapalhavam. Esse ano, a gente conseguiu trazer as finais dos Jogos Abertos da edição de 2024-25. Então, as finais de agora começaram em 2024. Então, como teve o período eleitoral, tem aquela paralisação natural e normal para depois retornar. Então, a gente está executando agora, que é no próximo final de semana, dia 8, 9 e 10, vão ser as finais dos Jogos Abertos de 2024. Certo. Fechando esse, a gente já começa no final de agosto, início de setembro, as inscrições para os Jogos Abertos de 2025. Entendeu? Então, assim, um exemplo. A Aparecida foi para a fase regional, que foi Trindade, algumas outras cidades aqui próximas. Então, a gente participou da fase regional. A gente conseguiu ser campeão de algumas modalidades para disputar a fase estadual. Que aí a fase estadual é a final da fase estadual. Então, exemplo, esse final de semana, no próximo final de semana, vai ter evento no Estação Cidadania,
todas as modalidades, acho que exceto capoeira, que vai ser em Goiânia, taekwondo, judô, não, taekwondo, karatê, eu acho que jiu-jitsu. Eu sei que é 3 modalidades de lutas vão ser no Estação Cidadania. O estado todo vai estar, as finais dos atletas do estado todo vai ser no Estação Cidadania. A fase de natação vai ser executada na OAB, em parceria com a prefeitura. Então, a prefeitura faz essa ponte e leva até o estado. O estado vem, a gente finaliza, só que tudo entre prefeitura, Secretaria de Esporte e estado. A final dos jogos futsal, algumas modalidades de vôlei, basquete, vai ser no ginásio da Cidade Livre, ali não sei se ali é Independência Emoções ou Cidade Livre, aquele é o ginásio antigo que Sei. está novo, porque ele é adaptado. Então, o basquete cadeirante vai ser lá, o vôlei sentado adaptado vai ser lá. Então, todas essas modalidades vão ser lá. E vai ter a fase dos atletismo, que vai ser direto, e isso já é a fase de Goiânia. Então, conforme a gente teve essa abertura com o Estado e a gente forneceu um bom trabalho para eles em relação à parceria, quando eles nos procuraram já estava tudo pronto, uma conversa que a gente já teve inicial, eles já até propôs para a gente a fase que vai começar do ano de 2025, Jogos Abertos 2025, fazer algumas regionais aqui, com um refeitório aqui, com alimentação, hospedagem, então já vai melhorar essa questão de logística também para Aparecida. Tem um exemplo, atletas. É igual aquele que eu falei para o senhor. A gente não consegue chegar a todo mundo. Mas viu os Jogos Abertos? Procura a Secretaria de Esporte. Entendeu? Procura a gente no Instagram. Acha meu Instagram lá. Meu Instagram é facinho. É Léo do Esporte, vai aparecer lá. E aí me procurou, o que a gente faz? A gente dá o caminho. Ó, não, me chama no WhatsApp aqui, ou procura a Secretaria de Esporte para o setor tal. E a gente sempre precisa de atleta para representar a cidade de Aparecida de Goiânia. E a gente gosta de brigar para ser campeão e levar o título de melhor equipe, melhor cidade. Entendeu? Então, para 2025, tem jogos abertos. Tem jogos abertos. Já foi passado para a gente que vai iniciar, acabando a etapa, porque essa é a etapa de 24, 25. Acabando agora, muito provável, eu acredito que final de agosto, início de setembro, já vai abrir as inscrições para os Jogos Abertos de 2025. E aí pode estar procurando você. Pode procurar a Secretaria de Esporte, pode procurar, entendeu? E uma pergunta que eu fiz aqui até mesmo para o Joãozinho, né, da Igualdade, teve aqui também com a gente, em relação ao vereador Gleison Flávio. Certo. Ele fez uma lei municipal, né, para capoeira, né, falando que os professores de capoeira, né, reconhecidos, e nessa questão que ele fez, ele não falou se esses capoeiristas pode dar aula nas escolas, né? Certo. Ele falou que é tipo como se fosse esse capoeira na escola, né? Sim. E falando do reconhecimento, a importância da capoeira na vida da criança, do adolescente e tal, enfim, foi aprovada essa lei no município, mas também não falou da questão desse professor, porque a gente faz um trabalho nas escolas, assim Entendi. como vários professores dão aula no contraturno ali na quadra, né, da escola que é aberta à comunidade. E, e essa lei ele não fala nada, por exemplo, se esse capoeirista que dá aula voluntário, ele vai ser remunerado, Sim. né? Porque assim, eu acho mais do que justo, né? Dar uma remuneração para esses Lógico. capoeiristas que cuidam desses adolescentes, dessas crianças, fazem um trabalho voluntário ali que tira muitas crianças das drogas, tira muitas crianças das ruas através da capoeira, que disciplina, né? E até mesmo as outras modalidades que ocupam aquela quadra também faz o mesmo, né? Então, assim, essa lei dele chegou ao conhecimento da Secretaria de Esporte e da Educação, a gente não teve resposta, mas chegou na Secretaria de Esporte, está acontecendo alguma movimentação na Secretaria, caso se vão conseguir uma verba, de onde vem essa verba, para estar pelo menos assim, ajudando no sustento desses Sim. que tiram o seu tempo, né? Para estar dedicado a esse esporte ali na comunidade. Na verdade, a grande maioria dos projetos sociais, eles começam dentro da escola, ele sai da escola, ele ganha uma proporção muito grande, e às vezes ele tem que procurar um lugar para ele ir, né? Igual vários professores de lutas mesmo, de artes marciais, me procuram, eu falo, onde é seu projeto? Ah, na escola tal. E graças a Deus as escolas ainda abrem esse espaço, cede, né? Com uma certa cautela, que o professor tem que ficar responsável pelas crianças, pela estrutura, tal, enfim. Eu te confesso que eu não sabia dessa lei. Te confesso mesmo, não sabia de coração. Vou procurar ela e vou ver qual que é o caminho que tem que ser seguido. E concordo também que tem que ser remunerado. Até porque
Eu sou professor, você é professor, nós temos uma professora aqui, a gente se dedica para isso, a gente tira um tempo para estudar, a gente procura ter conhecimento para repassar. Então, hoje nós somos formadores de opinião. Então, a gente, como professor, a gente forma opinião. Então, a gente consegue fazer com que a criança saia das drogas, a gente consegue tirar uma criança da marginalidade ali, de uma situação que não está confortável para ela. E eu falo para você, o Gleison Flávio foi assim, cirúrgico nessa lei. Se vou procurar ela, até em Aparecida mesmo, vou saber como que é ela, vou procurar o Gleison Flávio. O Gleison Flávio é um amigo pessoal que eu tenho, assim, meu vizinho lá no Garavelo. Bom, A gente conversa muito, é um cara muito bacana. Sou amigo dos filhos dele. Te confesso que essa lei eu não peguei ela, não li, não entendi ela. Preciso ler, preciso entender, estudar ela, saber qual que é os caminhos, porque às vezes você cria o projeto de lei, mas ele ainda às vezes não foi aprovado, não foi sancionado pelo prefeito. Então precisa saber qual que é o caminho que ela está. Mas eu te prometo que eu vou atrás. Vou isso. procurar, vou atrás, vou fuçar e quero saber como é que é. Porque um exemplo, tem um projeto que chama Projeto Boa Forma. O Gustavo Mendanha criou esse projeto Boa Forma há um tempo atrás. Se eu não me engano, foi um ano ou uns meses antes da pandemia. Inclusive, eu era um dos coordenadores desse projeto Boa Forma pela Secretaria de Esporte Aparecida. Como que funcionava esse Boa Forma? Ele era contraturno de escola. Aí um exemplo, ele foi criado primeiro, a gente começou inicialmente para aquelas pessoas da terceira idade, 50 a mais. Qual que era a nossa intenção e nossa pesquisa? Tirar os idosos do posto de saúde. Aí você tirando os idosos do posto de saúde, com atividade física, cuidando deles, fazendo um monitoramento, você diminui a quantidade de pessoas nos postos de saúde, você aumenta mais espaço para outras pessoas serem atendidas. Então, era uma periodização. Um exemplo, a gente começou numa escola, teve a inauguração, aí fizemos uma lista. Como é que funciona essa lista? Ó, você vai fazer inscrição no colégio tal, vai colocar um nome lá. Aí nesse nome você vai colocar o seu nome, seu endereço, seu telefone. Então, bem simples. 30 pessoas. Vamos começar com 30 pessoas no contraturno à noite nas escolas que ficam ociosas as quadras. Pegou essa lista, a gente foi na saúde e na assistência social. Agora vocês vão ligar para saber se tem exame de diabetes, colesterol, pressão. Vamos monitorar isso aí. Ligou? Não, eu não tenho. Então, nós vamos pegar essas pessoas, vamos marcar tal dia, os 30 vai no postinho de saúde, vai fazer um acompanhamento, vai fazer um exame, pegar um atestado médico e vamos começar. E aí, com 90 dias fazendo atividade física, todos iam fazer o mesmo exame. E a gente comparar as taxas, o que melhorou, o que não. E aí, quando a gente começou a fazer isso, veio a pandemia. E a gente teve que parar, né? Parou tudo. E aí, como que funcionava isso? Eram professores contratados da rede, professores parceiros que eram remunerados. E aí, como acaba? Tinham remuneração pela prefeitura, às vezes ele era funcionário da prefeitura, exemplo, da saúde, da educação, e era educador físico, ele recebia uma remuneração X para participar do projeto, cedeu um tempo do seu horário de trabalho para isso. Então, exemplo, se essa lei realmente está ativa, Ativa se isso. ela funciona, eu quero até ir atrás dela mesmo. Realmente, confesso que eu não sabia dela e eu vou procurar. Às vezes a gente pode retomar ela de alguma situação e tentar ver o que dá para fazer. Procurar parceiros aí, porque graças a Deus tem muitas pessoas, empresários doentes, que ainda acreditam que a atividade física muda a vida das pessoas. Então É, não custa nada muda. você fazer um projeto com terceiros, arrumar um parceiro ali, uns patrocinadores para bancar aquele projeto, ir atrás, ó, ajuda aqui que eu preciso, né, manter um projeto do professor aqui, faz esse tipo de trabalho. Então, acho que não custa nada. A gente pode procurar atrás e ver aonde está o caminho dessa lei, ver como que ela está, se ela está É, vigente. ele divulgou recentemente, né? Foi aprovada, sancionada já na Câmara pelos Muito bom. vereadores. E aí tá parado, né? A gente não viu e ela em andamento, Uhum. de fim ali na ponta, né? Que tem que ser feito. Vai. Mais alguma coisa aí, doutora? Não, vou deixar você fechar o programa hoje. É? Ah, sim. Bora, manda Ah, bala. beleza. Vamos do esporte, do futebol. Aí é pesado, hein? Aqui nós organizamos o campeonato de futebol aqui da região, que é a Copa Serpa, né? Uhum. E a gente tem na prefeitura de Aparecida, no municipal de Aparecida, uma grande referência hoje de campeonato de futebol. A gente falasse um pouquinho mais de como que é o municipal de Aparecida, ele que encerrou as inscrições ontem, né? Foi. E o que esperar aí.
a doutora falou sobre a participação feminina. A gente tem essa Tem o novidade, municipal né, também. esse ano agora É, de futsal feminino futsal também, feminino. junto com o futsal Isso. masculino. Queria que você falasse um pouquinho mais. Então, o Campeonato Municipal de Aparecida, ele é, assim, tradição, da maior tradição do esporte de Aparecida é o Campeonato Municipal de Aparecida. É, na época, quando meu pai mexia com futebol, não sei se o pessoal que vai recordar, ele existia módulo amarelo e verde. Então, era meio que Série A e Série B. A pessoa, para pôr um time, ele tinha que participar da série do módulo amarelo. Se ele fosse para as semifinais, por exemplo, ficasse entre os quatro, ele subia para o módulo verde. E aí os quatro piores lá rebaixavam para o módulo amarelo. E aí existia a competição, que chamava antigamente também, era o meia potência. Então, tinha os municipais, acabava os municipais, pegava os melhores e fazia o meia potência, que era regional, Goiânia, né? Antigamente tal. Aparecida nunca deixou de ter o municipal. Esse ano vem de novo. O prefeito Leandro, a gente teve várias reuniões com ele, porque assim, ele pegou a prefeitura numa situação muito complicada, todo mundo sabe disso. E aí a gente conseguiu, os donos de time, presidente de time, a gente foi atrás, conversou com eles, tivemos reunião. Eles também foram muito assim, sucintos nessa decisão do prefeito, procuraram o prefeito para a gente fazer o campeonato municipal. E o prefeito ele liberou uma verba de R$ 100.000 para executar os campeonatos municipais de Aparecida. Então não quer dizer que R$ 100.000 vai ser só para o municipal. Aí o que a gente fez? A gente fez uma divisão. Uma das coisas que o Wesley pediu para fazer, que é o secretário de esportes, é equiparar todos os campeonatos masculino com feminino. Ele falou, cara, eu não quero saber o municipal vai pagar 10.000 para o masculino e 2.000 para o feminino. Vamos equiparar tudo. Então a gente teve que pegar esse valor, né, e dividir em todas as modalidades. Só que a gente também perdeu um tempo de primeiro semestre do ano. Então a gente vai começar agora em agosto. E aí uma das coisas que o Wesley também, que a gente conversou e mudou, vai ser um campeonato municipal que vai ter bastante envolvimento social. Um exemplo, para fazer a inscrição antes, o cara entrava em contato com a Secretaria de Esporte, o dono da equipe, eu quero escrever a equipe e tal. Beleza, vou mandar o link, você faz a inscrição, acompanha por aplicativo, né, e tal. Para fazer a inscrição esse ano, o dono do time, ou o presidente, ele tem que solicitar o link, ele faz a inscrição no link e só confirma a inscrição depois que ele doar uma cesta básica. Então não era assim. Então a gente acrescentou essa questão da cesta básica para o trabalho social. E aí, um exemplo, foram 39 equipes ou 40 equipes inscritas. Então a gente já tem 40 cesta básica para fazer um trabalho. Entendeu? E aí, o que a gente mudou também no regulamento? Cartão vermelho, o cara também tem que pagar uma cesta básica, ou ele ou a equipe dele. Ele só pode jogar quando ele levar a cesta na Secretaria de Esportes, assinar um recibo, aí ele, um exemplo, ele foi expulso agora. O próximo jogo ele não joga. Para retornar o outro, que é cumprir o efeito suspensivo, ele tem que pagar uma cesta básica, a gente vai avisar a arbitragem, falar, ó, o atleta tal desse jogo, dessa equipe tal, ele está apto a jogar porque ele cumpriu com a cesta básica dele. Então a gente teve umas mudanças nos regulamentos. E aí a gente vai ter o campeonato municipal masculino e paralelo a ele a gente fez o campeonato municipal de futsal feminino e masculino. Então a gente vai ter os 3 campeonatos de uma vez só. Até porque, não sei se aqui em Goiânia, como vocês é mais ligados a essa área, mas de um tempo para cá, o funil de campo de futebol ele fez assim, ó. Então não tem mais. Os grandes campos que eram de campeonatos bons, virou só site. As praças que tinha campo, virou só site sintético com praça poliesportiva, né? Então, a gente tem pouco campo e pouco tempo. Então, se a gente fizesse um exemplo, o campeonato municipal feminino, masculino de campo e o futsal, a gente não ia ter campo, não ia ter quadra para atender tudo. Então, a gente vai fazer o municipal masculino, o futsal feminino e masculino. Quando finalizar, a gente já começa o municipal feminino, que também vai ter premiação. Então, vai ser a mesma coisa no masculino, entendeu? Só que a Aparecida hoje tem um número menor de equipes de feminino. Então, assim, você divulga, vai atrás, é difícil assim, gerar umas inscrições de 15, 20 times masculinos. Feminino, né? Agora, masculino, assim, é muito rápido. Você tem até que limitar um pouco. E vai ter todas as competições. Nós vamos ter o campeonato de truco, nós vamos ter campeonato de vôlei, futevôlei, nós vamos ter vôlei de praia. Então, todas as modalidades que sempre teve campeonato em Aparecida, vai ter esse ano. Agora, nesse segundo semestre. Então, a gente vai estar bem apertado. Já vai aproveitar a inauguração do ginásio do Tiradentes, né? E já vamos
colocar uma quadra a mais lá pra gente participar do campeonato também. E é isso. E aí, mais alguma pergunta aí, não? Então, tá respondido. Ah, então fechou. O cara é interessante. E só uma pergunta antes de a gente finalizar, Certo. que tá bom demais aqui, mas essa questão da nossa região, né? A gente vê ali o Garavelo contemplado com uma Praça da Juventude, Certo. né? A gente vê lá do outro lado com essa estação Cidadania. da cidadania, né? A gente vê a região do Cruzeiro com a outra Praça Céus, e É, a nossa região, porque eu tive o prazer de participar de um campeonato lá na Praça da Cidadania, de capoeira, organizado pelo Cordão de Ouro, e assim, é um espaço espetacular, É. né? É um espaço que realmente, para quem pratica essa modalidade, é um espaço de sonhos, né? É. Um tatame, uma Academia. academia, A não, estrutura é muito grande, a muito boa. estrutura é excelente. E por que essas estruturas, a gente repara na região de Aparecida, que ela só vai para bairros assim, mais, como se diz, faz um pouco parte da elite, né? Por que não chega um pouco ali nas comunidades, Certo. onde realmente tem aquele povo da periferia, aquele do pezinho no chão? Fechou? Porque a gente vê assim, né? Ó, o Neymar saiu jogando ali no campinho de terra, o outro saiu do campinho de terra, né? E por que Verdade. a gente vê priorizando assim a região mais central? Então, a Aparecida, ela é muito grande, né? Ela é muito grande, ela é muito espaçada. Um exemplo, você pega um Buriti Sereno, um Jardim Buriti Sereno, um dos maiores setores da América Latina. Você fala, você conversa com as pessoas e fala isso, fala, não, mentira, pode olhar aí no Google aí, ó. É um dos maiores setores da Três América etapas, Latina. né? Então, assim, acho que foi uns 2 ou 3 finais de semana passado, eu fui pro jogo da Aparecidense. E eu comentei com um amigo meu, que é até chefe de gabinete do Leandro, Hans Miller. Falei, Hans, se esse estádio aqui fosse no meio do Tiradentes, irmão, não dava conta de segurar o povo para entrar no estádio. Verdade. Se ele fosse no Buriti Sereno, se ele fosse no meio do Garavelo, você não dava conta de segurar o povo, porque o povo quer vir ver o jogo. Porque são locais que tem mais gente, mais população, mais pessoas ligadas ao esporte, né? Então, assim, um exemplo, todas essas obras, um exemplo, Estação Cidadania, ela é uma obra do PAC, do governo federal. Então, essas obras, elas passam por cadastramento. Então, esse ano, eu já consegui uma abertura com o Ministério do Esportes, fazer cadastramento aí de 4, 5 obras do PAC. Só como é que funciona? Eles falam, ó, arruma uma área para mim de 4.000 metros. Assim, arruma uma área de 4.000 metros e eu falo, mas você quer que eu faça o quê? Não só ver se é por e-mail, né? Não só ver se é obra pública, manda aí, eu vou ver o que dá para fazer. A gente vê o que dá para fazer. Então, não é a gente que escolhe aonde vai fazer. Não é a gente que determina como secretaria de esporte, como, né, agente público ali. Então, é algo que vem já do governo federal, e aí executa a obra. Eles E, pedem a área. às vezes pede, às vezes é só manda. Às vezes a gente perde campo. Mas destina, por exemplo, quero uma área de 4.000 metros lá em tal região. Não, Ou eu sei que arruma a área. não, eles não falam assim, eles falam, ó, tem uma área de 5.000 metros, por exemplo, na região tal que a gente achou por satélite, vai fazer lá. Ah, Um exemplo, entendi. esse ano a gente teve um campo de futebol que tinha um núcleo que eles já chegou lá e construiu, né? Já tinha de obra governo do PAC também, verba do PAC. Eles chegam e essa área aqui, vou pegar e acabou um campo, a gente teve que pegar outra área que era do lado, passar a patroa lá, continuar o campo, levar as travas para lá e lá executou um CRAS. E aí não tem como você falar, eu não quero um CRAS do governo federal. Isso também precisa. Você tem que tentar se adequar àquela situação, né? Se enquadrar aquela situação e ter. E outra coisa que é interessante, um exemplo, você vai no Garavelo hoje, você não acha uma área de 5.000 metros para fazer um ginásio, um campo, uma praça. Aí, por que que faz pro lado da BR-153? É porque é onde tem mais áreas disponíveis. É engraçado, né? Você vai no Buriti Sereno, não tem tantas áreas disponíveis para isso. Tem, mas não é tanto. E aí você vai assim, 2.000 metros, 1.000 metros. Igual agora um recurso do PAC, que a gente tem que fazer o cadastramento, né? Todo um processo. Tem um tempo para isso. Aí eu fui fazer. Aí tinha uma área ali no Jardim Tropical. Aí a gente foi organizar para olhar. Aí acontece muito. Tem uma área que, por exemplo, essa xícara aqui, ela aqui é uma área pública. Mas aí aqui do lado tem um lote que não foi regularizado, que é de alguém. Aconteceu isso no Centro Olímpico. Alguns lotes não são regularizados, atrapalham. Aí já perde, essa área não serve. Aí você está no prazo. Aí fala, não, deixa para do ano que vem. Entendeu?
Então é assim, por exemplo, o estádio lá onde é o famoso estádio do Tiradentes, que é o campo do Tiradentes, vai passar por uma reforma mesmo agora. Vai até fazer o campo todo vai ser de grama sintética. Ele merece, né? Vai O fazer Tiradentes é uma antigo reforma bem demais, né? grande. Merece uma Mas é reforma. isso, assim, não é porque foi para um setor mais elitizado e tal, que tem mais pessoas, ou poder aquisitivo maior, é porque realmente acho que é o plano de gestão da própria prefeitura, entendeu? Então isso aí não passa pela gente como Secretaria de Esportes. Já vem meio que determinado, a gente só enquadra o que dá para atender. Isso. E aí, doutora? E aí, Gaivota? Tranquilo? Vamos encerrar então, né, gente? Vamos Por encerrar. hoje, né? Quero agradecer aqui sua presença, viu, Léo? Aqui no nosso Obrigado. podcast, tá? Foi de excelente, muito bom aproveitado aqui sua vinda aqui no nosso podcast. Tirou muitas dúvidas, né, da gente e também do nosso público. Certo. Só quero te agradecer e seja bem-vindo. Quando quiser voltar de novo, tá? Tá? Nós estamos As aí, portas estão abertas. mais à disposição. Nós agradecemos a presença. Se ficar algum questionamento, alguma dúvida, o Léo Sim. já deixou o endereço lá da Secretaria de Esporte, já se colocou à Isso. disposição. Então, façam bom uso, não fiquem com dúvidas, aproveitem as oportunidades, perguntem mesmo. Ele deu essa deixa aqui, né? É. Já se prontificou a responder a todos os questionamentos. E nós agradecemos. Quer falar alguma coisa, Gaivota, Gaivota, para terminar? Gaivota quase não fala, hein, Gaivota? Gaivota é muito Eu só muito quero falar o seguinte, né? Na época do Maguito, né? O Aparecidense jogou bem, né? Pegaram um jogador ali, ficou bom. Mas vai ter alegria que esse time aí, né? Vai pelo menos subir para as cabeças da Série C. Então, a Aparecidense classificou como a melhor equipe, né, da Ah, primeira fase. A gente tem agora um jogo fora e um dentro, que é mata-mata. Eu, eu não tenho dúvidas. O Passarinho tem feito uma excelente gestão lá na Aparecidense. A gente tem umas parcerias muito boas entre Prefeitura, Secretaria de Esportes e Aparecidense, associação. Sou suspeito de falar, joguei 3 anos na Aparecidense. Participei de alguns títulos lá em categoria de base profissional. Eu acredito que a Aparecidense esse ano ela retorna para a Série C, né? Eu não tenho dúvidas disso. Tá um olha, plantel muito organizado, um time muito organizado. E Campeonato Brasileiro, Série D e Série C, ela é muito diferente de Série B e Série A. Porque um dia você está jogando em Goiânia, e no outro você vai lá no Piauí. Aí você está no Piauí, você tem que ir lá no Sul. Aí você está no Sul, você tem que voltar para o Rio de Janeiro. Então, ele é um campeonato muito longo, ele é muito cansativo para os atletas. cansativo. É muita viagem. Às vezes acontece de você jogar no domingo, aí você pega um avião, aí você viaja, quando você chega segunda aqui, você já tem que treinar segunda, descansar, treinar terça, na terça à noite você já tem que viajar. Então, assim, tem toda essa logística que precisa ser avaliada, mas eu acompanhei alguns jogos da Presidência, nós perdemos aí um jogador para o Goiás, que era uma peça fundamental, né? Então, teve uma dificuldade, mas se adaptou. E assim, a Aparecidense hoje ela é um cenário, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então vem numa crescente muito grande. Eu acredito muito que a Aparecidense vai ter Vai a subir. felicidade de ter o acesso. Eu acredito. Contrato o Ender aí para jogar lá na Aparecidense lá, que não ganha o título lá, né? Aí, o craque. Então tá, faça aí suas considerações aí. Gente, eu quero agradecer a todos, agradecer a oportunidade. Em nome do nosso prefeito Leandro Vilela, do secretário de Esportes de Aparecida Wesley Almeida, agradecer a oportunidade, deixar um grande abraço para todos. Já falei na minha rede social e vou falar de novo. Meu Instagram é Léo do Esporte. Lá tem meu número pessoal do WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida sobre o esporte na cidade de Aparecida pode me procurar, pode acessar via Instagram, que a gente dá os caminhos. Às vezes a gente não consegue atender a todos, mas a gente tenta, na melhor maneira possível, receber as pessoas, conversar, dar um caminho e sair de lá bem esclarecido. Agradecer a vocês pela oportunidade. A Secretaria de Esportes está de portas abertas para toda a comunidade Aparecida, Goiânia, qualquer dúvida que tiver, nos procure. E sempre que puder, pode me convidar que eu estou pronto para vir para cá. Então tá. Nós que agradecemos. Obrigado, Tchau, viu, gente? galera. Obrigado. Corinthians, né? 1-0 aí. Palmeiras.